Bem-vindo a Contos Inesperados, o podcast onde cada história revela segredos guardados no tempo. Hoje apresentamos Senhor da Floresta, de Ramon Limeira. Em uma conversa por telefone com o neto Raimundo, que vive em outro país, Yara revisita lembranças do passado. Mas, junto às memórias, surge uma angústia que ecoa de um presente recebido na infância. Um brinquedo cujo significado ela jamais compreendeu. Prepare-se para acompanhar esse reencontro com o desconhecido, onde o passado e o presente se misturam. Vamos começar! A nítida imagem do boneco tinha surgido na memória de Yara tantas décadas depois. Largou o celular na mesa de cabeceira e ficou olhando o teto muito branco, deitada na cama, mas via mesmo era com os olhos de dentro, o boneco horroroso de sua infância. A orelha estava mole das horas que tinha passado de papo com o neto. A conversa tinha descoberto no cérebro octogenário de Yara memórias que ela encarava agora com espanto, como se tivessem acabado de ser inventadas. Mas ela não estava caduca, seu tino não devia nada ao de gente mais nova. Ninguém morria gagá na sua família. Lembrava exatamente como era o boneco que seu pai lhe deu nos seus 6 anos. Depois que o neto foi embora para longe, tinha dado para perguntar tanto sobre gente morta da família, quanto sobre o passado remoto dos que resistiam vivos. Sentia saudades do rapaz, depois de 1 ano sem visitas. Estava muito velha para atravessar o Atlântico no encalço dele. Bem queria aproveitar para visitar de novo a Europa, porém deixar a casa toda em ordem, arrumar malas com remédios, tesoura de unha, roupas íntimas, carregador de celular, casaco, luvas, saquinhos estanques para os frascos com líquidos. Não dava conta. Precisaria arranjar quem cuidasse do gato e faria falta a vida dos filhos que contavam com ela para olhar os netos ainda crianças. Também não poderia deixar Hélio sozinho, que, coitado do marido, não tinha mais corpo para uma extravagância transoceânica. Agora, quando Raimundo ligava ou mandava zap, vinha com perguntas cada vez mais difíceis sobre o passado, como a que poucos minutos atrás trouxera à tona a imagem de sua infância que somente ela podia ver, enquanto sustinha os olhos no plafond, como se quisesse enxergar Deus Pai do outro lado da laje. Havia sonhado vezes seguidas com aquela figura remota durante um longo período de sua adolescência, sempre com angústia e desconforto. Oi, amor, que horas são aí na Europa? Já está tarde, não vai dormir? Falavam da saúde, da rotina, do tempo. Passavam em revista as pessoas da família, de quem se prestavam contas sobre estudo, trabalho, relacionamentos. Quando tratavam de parentes distantes, estavam liberadas fofocas e maldizeres. Já se comentavam problemas semelhantes dos mais chegados, era com zelo, tato e compreensão. Todos bem, seu primo vai fazer a prova do vestibular semana que vem. Seu avô teve uma gripe forte, mas já foi à praia hoje de manhã. A vizinha daqui se separou, ainda não sei por que foi. Quando é que vem? A resposta era sempre uma promessa para muito em breve, mas os ponteiros dos relógios dela e do neto não pareciam ajustados na mesma métrica. Quando você vier, vou fazer sua sobremesa. Quando vem? Naquele dia, o neto quis saber quais eram suas primeiras lembranças na vida. Perguntou como eram seu pai e sua mãe, se carinhosos ou distantes, se cantavam dentro de casa, quais eram os pratos preferidos, se dormiam cedo, se gostavam de festa. A primeira reação de Yara era sempre dar uma resposta muito concisa e dizer que não se lembrava de mais nada. Vó, o tempero está nos detalhes. Faça uma força. Faz muito tempo. Às vezes, sem perceber, ela repetia uma história já contada. Ele não cortava. Fazia questão de acompanhar o fio da meada repetido,
comparar com as narrações anteriores, notar pequenas variações de ênfase, de ordem, de conteúdo e de espírito na narradora. Quando eu era menina, adorava festa. Queria viver na rua, no meio da gente e do movimento. Dava muito trabalho a papai e mamãe. Um dia, eu devia ter uns 6 ou 7 anos, papai saiu para trabalhar e me deixou com vovó. Nessa época, ela morava com a gente, já viúva. Como eu era muito danada, vovó me amarrou no pé da mesa para poder dar conta dos afazeres domésticos. O neto, que já ouvira a mesma narrativa outras vezes, perguntou se ela não guardou mágoa da avó por aquele gesto de violência. Mas Yara continuou. Tanto teimei e insisti, fiz juras de obediência e promessas de bom comportamento, que vovó me soltou. Eu já lhe disse que minha avó era alva dos olhos azuis, a mãe de papai. Do outro lado da linha, o neto confirmou que sim. Dizem que era descendente dos holandeses que colonizaram o Nordeste. Alguns ficaram aqui depois da volta dos portugueses. Já imaginou se hoje nós fôssemos todos holandeses? E o que será que esse seu tataravô holandês perdeu do outro lado do oceano naquele tempo? Se estivesse com a vida ganha, não teria descambado para tão longe, você acha? E você não está aí e fez a mesma coisa? Foi bater do outro lado do mar e está ganhando a vida aí. Capaz de você ter puxado a ele. Não passava pela cabeça de Yara que seu ancestral europeu de verdade, e não desses portugueses de olho escuro, fosse um neerlandês perrapado que tivesse sido obrigado a se lançar na loteria de morrer no mar, porque ficar em sua terra natal era pena maior. Ela tampouco conhecia a história de países como o Suriname e a Indonésia. Sei não, vovó. Eu prefiro falar português. Quando estive em Amsterdã, eu ouvi o povo falar e parecia que eles estavam tentando se livrar de uma reuma teimosa na garganta. Era uma mistura de escarro com soluço. Que é isso, meu filho? Que conversa feia para ter com sua avó. A senhora tem razão, desculpe. Raimundo admitiu rindo, para em seguida retomar o fio da meada. E a senhora cumpriu seu acordo com sua avó, dona Yara? Se comportou direitinho depois de sair da masmorra? Com os olhos nas imagens da novela das 6, Yara relaxou com sua gargalhada típica, que Raimundo tinha a ideia de gravar toda vez que escutava. Coitada, meu filho. Ela nem viu quando eu saí pela janela do quarto que dava para a rua. Passei o dia na gandaia, no meio dos blocos da Rua da República, toda molhada de chuva e suor. Eu adorava dançar. Voltei para casa com confete grudado nos braços, glitter nas bochechas e o cabelo em petição de miséria. O neto perguntou qual fora a reação da família, especialmente do pai, que pelo que ela sempre contava era muito severo. Quando cheguei, ouvi mamãe tensa na cozinha, dizendo à vovó que papai me daria uma surra. Subi caladinha no jambeiro do quintal e fiquei escondida nas folhagens, muito aflita. Da alegria do carnaval só tinha sobrado um medo danado. Vovó e mamãe chamavam meu nome e já tinham percorrido as ruas todas da vizinhança. Começaram a apelar para os santos até chegarem a Nossa Senhora e prometerem que se eu aparecesse não iam me castigar nem contar a papai. Aí eu desci. O neto aguardava o desfecho já conhecido, mas perguntou para estimular a conversa se tudo tinha terminado bem. Nossa Senhora, a compadecida, tinha salvado mais uma criança em defesa das incompreensões dos adultos? Meu filho, Nossa Senhora deve ter ajudado a diminuir a pena, mas apanhei da minha mãe e da minha avó. A Santa Mãe de Deus também intercedeu para que papai não soubesse, senão seria pisa tripla e castigo perpétuo. Mamãe chamava ele de Morubixaba. Você sabe o que é um Morubixaba? Contou ao neto que seu pai tocava violão à noite, depois que os filhos se recolhiam para dormir. Antes de adormecer, Yara ouvia as modas, as notas serenas do pai,
firmes e melancólicas, a voz grave, muito afinada e modulada, cantando saudades. O Morubixaba. O que ele cantava? Não lembro. Sei que ele gostava daquela música que começa com Ontem ao luar, nós dois em plena solidão. Yara não continuou, apesar dos apelos de Raimundo. Do que mais ele gostava? Ele gostava também de Augusto Calheiros. Não conheço. Como eram as músicas? E eu sei lá, tinha uma que falava da filha do Morubixaba e do Senhor da Floresta. Era triste. Vovô Pedro era um homem triste? Ele gostava quando ia lá em casa um primo dele de Mipibu, que tocava umas modas animadas e fazia verso de improviso. Bebia uma cachaça lesa e sempre pedia dinheiro a papai, que ria muito com ele. Mas quando papai cantava sozinho, era mais essas canções de lamúria. Após a história do carnaval, o rapaz quis saber qual era a primeira memória que ela tinha na vida. Eu sei lá. Qual foi a primeira casa de que a senhora guardou recordações? O rapaz tentava fisgar a memória da avó com ganchos para a engrenagem agarrar-se e girar. Quando papai e mamãe vieram do interior, a gente foi morar na esquina da Bourg-Pérouin com a Rua da República. Eu ainda era muito pequena. Nessa época, ele tinha uma loja de secos e molhados na Cidade Baixa. Trouxe vovô e vovó para morar com a gente e botou um caldo de cana para vovô tomar conta. Yara contou que todos os dias, por volta das 5 da tarde, descia a Berruan na companhia da avó Alva de olhos azuis. Na última esquina da rua, que terminava em T, na Índio Piragibe, o avô ficava sentado em um tamborete à espera dos clientes. A porta em 2 folhas ficava escancarada. Um batente separava a calçada e o interior do pequeno vão pouco iluminado. De um lado, escoradas na parede, as touceiras de cana-de-açúcar, e do outro, uma geringonça de ferro pintada de verde, já um pouco encardida e suja de óleo. Em um grande cesto de boca larga, no chão de cimento batido, o bagaço da cana espremida para matar a sede da clientela ao longo dos dias quentes. Essas são suas primeiras memórias, vó? Eu tenho um grande defeito. Não me lembro das coisas de minha infância. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Ela adivinhou o esmorecimento e uma ponta de decepção do outro lado da linha. Antes que se rompesse o fio invisível entre eles, Hélio chegou ao quarto e perguntou com quem Yara estava conversando. A mulher passou o telefone para o marido, que perguntou a Raimundo como ia a saúde, quando faria uma visita, se estava chovendo onde ele estava. Contou um par de notícias sobre a parentada e a política local. Yara não quis dizer ao marido que o menino já estava inteirado por ela, mas não demorou para Hélio interromper a conversa de súbito, declinar saudades como se fossem casos do latim e devolver o telefone à esposa. Foi nessa época que conheci seu avô, no tempo em que morei naquela esquina. Nós éramos parentes distantes. De vez em quando eu visitava a mãe dele com vovó. Ele sempre foi seco assim. Foi serviço para casar. Não foi amor à primeira vista? Yara emitiu um muxoxo, sem achar graça na pilhéria do neto. Ele nunca me leva para jantar fora, não gosta de viajar comigo, esquece o aniversário de casamento. Seu avô é um homem seco. Casou por interesse porque papai era muito mais rico do que o pai dele. Não diga isso, vô. Depois de quase 50 anos juntos, o jeito dele é assim mesmo, não é desamor. A fala do neto engolfou de combustível a língua de fogo que se acendera em Yara. Um incêndio se instalou no peito dela, como se o contraponto do neto fosse não um apaziguamento, mas um desafio. Com a voz impaciente, Yara continuou sua peça de acusação. Ele tinha um tio endinheirado que morava em São Paulo e vivia fazendo pouco de mim, que eu era sem graça, só pele e osso, sem bunda nem peito. O outro tio dele falava mal de mim e dos meus irmãos.
O que ele tinha para falar mal? A avó largou as rédeas da língua e esporeou o cavalo da fala. Chamava a gente de os negrinhos de Pedro Henriques. As primas dele falavam do nosso cabelo, mas elas têm todas nariz de chamboque, e o meu é bem afilado, todo bem feitinho. No final da vida, esse tio de seu avô vivia pedindo dinheiro emprestado a seu Pedro Henriques. E vovô Pedro sabia dessas histórias? Devia saber, ora. Se a gente que era menina sabia e não fazia nada, ia fazer o quê? Papai vivia calado, era muito na dele, era do trabalho para casa e de casa para o trabalho. E cantava à noite sozinho? A língua de Yara arrefeceu e o neto adivinhou um mal-estar do outro lado do oceano. Quando a senhora vem me visitar? Ah, meu filho, é tudo muito complicado. Você acha que fica caro? Pode ser um pouco caro, mas a senhora tem condições. Não é filha de Pedro Henriques? Ela gostou da referência ao pai, de quem vivia declarando sentir saudades. É muito longe daí até Veneza? Meu sonho é conhecer Veneza, antes que afunde no mar. Você já ouviu falar no Mouro de Veneza? Ouvi sim. A gente se organiza e vai. Posso pedir férias. Não sei se seu avô aguenta, e eu não vou deixar ele aqui sozinho. Quem dá a comida e o remédio, quem escolhe a roupa dele, quem leva ao banco, tudo sou eu. Sou médica, secretária, esposa, motorista. Yara contou ao neto que o marido não saía mais de casa sem ela. Se um filho, um neto ou um amigo convidava para ir à fazenda, para passar o dia numa barraca de praia, para dar um passeio no shopping, a condição era que ela fosse. Yara imprimia à fala um tom de exaustão, de responsabilidade excessiva sobre seus ombros. Porém, ao mesmo tempo, o neto adivinhava nela um orgulho no fato de o marido não se sentir seguro, senão com ela a tiracolo. Após nova fração de silêncio, o rapaz recobrou o ânimo para as perguntas sobre o passado, tanto por curiosidade quanto pela esperança de animar a avó com alguma lembrança rejuvenescedora. De que a senhora brincava quando era criança? A gente fazia boneca com espiga de milho verde, fingia que eram crianças com cabelinho louro e macio. Mas eu não brincava muito, tinha de ajudar a mamãe nas coisas de casa. A senhora não tinha brinquedos? Yara não respondeu de pronto. O neto aguardava, sem pressa, unido a ela por um fio transatlântico que desafiava o tempo e o espaço. Um dia papai chegou em casa com um boneco horroroso e me deu de presente. Como assim horroroso? Era o quê? Eu não sei por que ele me deu aquilo. Levei para meu quarto porque fiquei com vergonha dele saber que eu não tinha gostado. Por que a senhora não gostou? Era um bicho horroroso. Eu tinha medo dele. Ainda hoje eu consigo visualizar. Era feito de pano. Era um animal, um cachorro, um urso? Era um índio. Um índio de filmes de faroeste? Não, era um índio de verdade. Depois de se lembrar do presente que seu pai lhe dera na infância, uma parte da velha avó se ausentou de vez da conversa, se soltou dos fios tecnológicos e das ondas invisíveis que aprendiam ao neto na Europa. Na chamada, restou apenas o suficiente dela para encaminhar a ligação para o fim, com as despedidas e as palavras de afeto protocolares, mas sinceros. Yara se desculpou com o neto, disse que estava na hora de ir à cozinha ajeitar o lanche do avô, deixou um beijo e desligou.